Todo dia a gente chega, sei lá, numa padaria ou num banco e para atrás de uma linha imaginária no chão. E ninguém empurra a gente pra trás dessa linha, não tem uma parede de vidro invisível ali, né? Exato, não tem. O despertador toca no mesmo horário, a gente veste roupas que muitas vezes são, tipo, super desconfortáveis e passa o dia todo seguindo dezenas de regras que nem estão escritas em lugar nenhum. E a grande questão que fica para quem está ouvindo é: por quê? Bom, a gente age quase como um bando de pássaros que, num piscar de olhos, vira na mesma direção. Só que nós não temos esse instinto biológico. Quer dizer, a biologia explica muita coisa sobre o corpo humano, mas falha miseravelmente em explicar por que a gente usa uma gravata num calor de 30 graus. Com certeza. Ou porque bate aquela culpa gigante quando a gente fura uma fila. A resposta para isso, na verdade, está em outro lugar. E é exatamente essa a nossa investigação de hoje. Para quem está acompanhando a nossa imersão, a gente tem em mãos um material fascinante. Uma montanha de anotações manuscritas, de aulas super detalhadas, junto com os trechos bem densos de um livro sobre sociologia e antropologia jurídica. Nossa missão hoje é decodificar a arquitetura invisível que controla a vida em sociedade. A gente quer provar que o direito e as leis não são só um amontoado de códigos complexos cheios de poeira. Longe disso. É um organismo vivo, sabe? É o reflexo cru das nossas lutas, das culturas e de quem manda de verdade. Entender a sociologia por trás das leis é ter um raio-x de como o mundo moderno opera. E para não sobrecarregar quem escuta com teoria pesada, a gente vai focar nas grandes revelações. O ponto de partida nas nossas fontes há uma mudança brutal de mentalidade. Durante séculos, a humanidade olhava para as leis como se elas fossem tipo a gravidade. A famosa escola dos moralistas, o justnaturalismo, certo? Vamos tentar desempacotar o que isso significa na prática. Bom, pense no justnaturalismo como a crença de que as regras do certo e do errado vêm de fábrica no universo. Tipo um pacote padrão da natureza. Exato. Para o moralista clássico, a lei é natural, inerente e se aplica a todo mundo. Não fomos nós que inventamos. A gente apenas descobre essas regras, como quem descobre uma lei da física ou uma ordem divina. Então era algo totalmente inquestionável. Mas o material que a gente tem mostra que o jogo vira completamente com a chegada da escola positivista do direito. E vira de cabeça para baixo. O positivismo puxa o tapete dessa ideia mais romântica e diz, olha, as regras são invenções humanas. Elas foram criadas só para regular o nosso próprio comportamento. Tinha uma frase nas anotações que resume isso muito bem. Diz assim: o que hoje se considera delito, amanhã pode não ser. Essa constatação muda o curso da história. Porque se a lei não cai do céu, se ela é fruto de uma vontade política mutável, isso quer dizer que a própria sociedade é uma construção. E se é uma construção humana, ela pode ser desmontada, pode ser estudada, né? Precisamente. É nesse cenário que a sociologia nasce como ciência. E olha, não nasce num momento de paz. Não mesmo. A gente está falando da França do século XIX, pós-Revolução Francesa, e no olho do furacão da Revolução Industrial. Caos absoluto. Cidades superlotadas, fumaça de fábrica para todo lado, camponeses perdendo as terras. Era uma miséria e uma transformação social que ninguém sabia como frear. A sociologia surge quase como uma ciência de emergência, tipo, para tentar dar algum sentido a esse colapso todo. E aí entra a figura central desse começo, o Augusto Comte. O Comte olhou para a química e para a física, que estavam desvendando os segredos da matéria, e se perguntou por que não usar o mesmo rigor científico para descobrir os segredos do comportamento coletivo. Ele literalmente queria ser o Isaac Newton da sociedade. Ele até chamou isso de física social logo no começo. Quer dizer, ele queria encontrar a lei da gravidade para o comportamento humano. Ele acreditava fielmente que, através da observação científica, a gente conseguiria prever o que a sociedade ia fazer. E para explicar como chegamos até ali, ele criou a famosa Lei dos Três Estados. É fascinante tentar visualizar isso. Conta pra gente como funciona. Imagina a humanidade tentando explicar a queda de um raio. No primeiro estágio, o estado teológico, a explicação é que um Deus furioso arremessou aquele raio lá de cima. Certo, forças divinas. Isso. Depois, no estado metafísico, a humanidade passa a buscar explicações em forças abstratas da natureza,
como se o universo estivesse buscando um equilíbrio oculto. E o terceiro? Finalmente chegamos ao positivismo moderno. A ciência observa, percebe que o raio é uma descarga elétrica e começa a construir para-raios. Comte achava que a sociedade estava entrando nessa mesma fase adulta. Uma fase de pura razão e observação. Mas espera aí, vamos pensar um pouco. Se Comte achava que a sociedade funcionava como a física, regida por leis naturais de evolução, isso não cria um paradoxo gigante? Quer dizer, se a evolução social já tem um trilho fixo para seguir rumo ao progresso, cadê o nosso livre-arbítrio? Boa pergunta. Nós somos só, sei lá, robôs seguindo uma equação cósmica? O que é fascinante aqui é que você acabou de tocar no calcanhar de Aquiles do determinismo de Comte. Se o desenvolvimento é uma lei natural incontornável, resistir a ele é inútil. O indivíduo vira só um passageiro no trem do progresso, sem poder mexer no volante. Essa contradição de Comte deixou uma semente plantada. Ele abriu a porta, mas quem realmente construiu as ferramentas para entender as regras sociais foram os 3 grandes arquitetos que vieram depois. A famosa trindade clássica: Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque os 3 olharam para a mesma sociedade doente do século XIX e deram diagnósticos completamente diferentes. Exatamente. Vamos começar pelo Durkheim. Ele é o funcionalista. Ele enxergava a sociedade como um imenso corpo humano vivo. Como assim? Um corpo? Pense que cada instituição, a escola, a religião, a família, o direito, é como um órgão. E cada órgão tem uma função específica para manter esse corpo inteiro em pé e saudável. E o grande conceito dele, que aparece muito forte nas nossas notas, é o fato social. A instrução dele era bem curiosa: tratar os fatos sociais como coisas. Coisas no sentido de que elas existem independentemente da gente. O fato social tem 3 características básicas. Ele é exterior a nós, ou seja, já estava aí antes da gente nascer. Ele é geral, porque atinge quase todo mundo. E a terceira característica, que eu acho a mais tensa, é que ele é coercitivo. E eu acho que a palavra coercitiva costuma confundir a galera. Não quer dizer só ir pra cadeia. Exato. Se eu decidir ir a um casamento usando sunga de praia, a polícia não vai chegar lá e me prender. Mas o isolamento social, os olhares tortos, a exclusão imediata daquele grupo, isso é uma punição fortíssima. O constrangimento é uma arma muito poderosa de controle. E Durkheim também investigou como a sociedade se mantém unida, criando os conceitos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a orgânica. Isso. Nas sociedades mais antigas ou tradicionais, tínhamos a solidariedade mecânica. Todo mundo plantava, colhia, tinha valores idênticos. O cimento social era semelhança. Mas aí veio a Revolução Industrial e passamos para a solidariedade orgânica. É aquele cenário onde ninguém consegue fazer nada sozinho, né? O padeiro precisa do eletricista, que precisa do médico. Essa interdependência extrema, gerada pela divisão do trabalho, é o que nos obriga a tolerar uns aos outros. Mas Durkheim faz um alerta muito sombrio sobre isso nas nossas fontes. O perigo da anomia. Exato. Quando essa mudança da vida rural para a cidade acelerada acontece rápido demais, as regras antigas são destruídas antes que regras novas se firmem. Ele chama esse vácuo de regras de anomia. E é uma doença social grave. Ele provou isso da forma mais dramática possível no estudo sobre o suicídio. Ele demonstrou por A mais B que um ato que parece ser super íntimo e solitário, na verdade dispara quando há quebra de coesão social. Crises econômicas repentinas, perda de referências, a falta de regras claras literalmente custa vidas. O que mostra o peso esmagador da estrutura sobre a gente na visão de Durkheim. Mas, olha, eu sinto que isso deixa uma lacuna. Porque se Durkheim vê a gente meio que como formigas num formigueiro, onde fica a nossa escolha individual? É aí que entra o Max Weber. Weber vira o microscópio para a direção oposta. Ele é o pai da sociologia compreensiva. Compreensiva porque ele quer compreender o indivíduo, certo? Precisamente, para ele, entender a sociedade é entender o que motiva a ação de cada pessoa. O foco dele é a ação social.
E ação social é qualquer comportamento onde a pessoa age levando em conta a existência do outro. Tem um exemplo clássico nas nossas fontes que ajuda muito. Tipo, se começa a chover e eu abro um guarda-chuva automaticamente, isso é só instinto, não é ação social. É só uma reação física. Mas se eu desvio meu guarda-chuva para não bater no olho da pessoa que vem andando na mesma calçada que eu, aí sim, eu agi considerando o outro. E Weber divide as motivações dessas ações em 4 tipos. Imagina alguém escolhendo uma profissão. Se a pessoa assume a padaria da família só porque sempre foi assim, é uma ação tradicional. O peso do costume. Isso. Agora, se ela escolhe trabalhar com música puramente pela paixão, é uma ação afetiva. Se vai trabalhar numa ONG ganhando super pouco porque quer salvar o planeta, é uma ação racional com relação a valores. E a quarta? Se faz engenharia focando só no salário alto e na estabilidade, calculando friamente o resultado, é a ação racional com relação a fins. Essa última é a cara do mundo capitalista. Tudo focado no cálculo de custo e benefício. E Weber tem aquela ferramenta mental, o tipo ideal, né? Sim, ele usava o tipo ideal para criar esses moldes teóricos e conseguir analisar a realidade bagunçada. Mas as fontes trazem também a visão dele sobre por que a gente obedece a quem está no poder. As estruturas de dominação. Ele categoriza 3 tipos de dominação legítima. A tradicional, tipo respeitar os anciãos de uma vila. A carismática, que é o encanto pessoal de um líder que arrasta multidões. E a dominação atual, que é a legal racional. É baseada na burocracia, na crença de que a lei escrita vale para todo mundo. Weber até chamou essa ascensão da racionalidade fria de desencantamento do mundo. A magia e a tradição perderam espaço para as planilhas e para a burocracia do capitalismo. E falando em capitalismo, a gente precisa lidar com um elefante na sala, o Karl Marx. Com certeza. É importante avisar para quem está escutando que a nossa ideia aqui é só repassar de forma imparcial o que está no material base. E as fontes mostram que, enquanto Durkheim via um organismo doente precisando de cura, Marx olhou para o sistema e disse, olha, isso aqui não está doente, isso aqui foi desenhado para ser exatamente assim. É o famoso materialismo histórico e a visão crítica do conflito. A genialidade do método de Marx, segundo as nossas notas, foi dividir a sociedade em 2 andares. Como se fosse um prédio. Exato. A fundação do prédio é a infraestrutura. É a economia, as máquinas, as fábricas e as relações materiais de produção. Tudo mais que fique em cima dessa fundação é a superestrutura. As escolas, a religião, a arte e, principalmente, o direito e a política. O grande ponto é que o telhado do prédio é construído para proteger a fundação. As fontes explicam a visão de Marx apontando a divisão clara entre a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que não tem nada além da própria força de trabalho para vender no mercado. E dessa transação nasce a mais-valia, que é aquele valor excedente de riqueza que o trabalhador produz, mas que acaba ficando no bolso do patrão. E o que Marx escancara é que, dentro dessa lógica, o direito nunca vai ser neutro. A lei faz parte da superestrutura. Sim. Então, a função primária do direito, nessa ótica, é garantir e legalizar os interesses da classe dominante. Uma lei de proteção à propriedade privada soa super neutra no papel, mas protege imensamente mais quem tem latifúndios do que quem tem só as roupas do corpo. Isso cria um embate mental gigantesco para quem estuda as regras sociais. Se a gente usa Durkheim, o direito é o sistema nervoso salvando o corpo da anomia. Se a gente vai para Marx, o direito é literalmente a corrente prendendo o trabalhador. Como conciliar visões tão opostas? Se conectarmos isso a um contexto maior, a sociologia não busca uma verdade única. O material convida a gente a ver essas teorias como lentes diferentes de uma câmera. Lentes diferentes, gostei disso. Se você usa a lente da coesão, Durkheim entra em foco. Se põe a lente do sentido individual, Weber te dá a resposta. Se troca para a lente do conflito material, as desigualdades de Marx ficam nítidas. O fenômeno humano é complexo demais para um ângulo só. Entendido. Bom, o século XIX nos deu essas macroestruturas pesadas, mas a gente precisa trazer isso para o chão, para a nossa vida diária atual. A antropologia jurídica faz exatamente isso nas nossas notas.
ela entra desafiando uma ideia muito arrogante que a gente tem, o chamado monismo jurídico. É aquela crença cega de que só o Estado tem poder de criar o direito. E não é bem assim. O antropólogo Clifford Geertz ajuda muito a gente aqui. Ele define a cultura como uma teia de significados tecida pelo próprio ser humano. Nós estamos suspensos nessa teia de símbolos. E a antropologia olha para as regras não como decretos do governo, mas como parte dessa teia cultural. O que nos leva ao conceito incrível de Eugene Ehrlich. O direito vivo. Para a galera que está ouvindo conseguir visualizar isso perfeitamente, pense num parque recém-inaugurado. O Estado e os arquitetos vão lá e desenham os caminhos de cimento bem retinhos. Esse seria o direito estatal, formal e oficial. Isso. Mas, no dia a dia, as pessoas percebem que cortar caminho por cima do gramado é muito mais rápido. Com o tempo, forma aquela trilha de terra batida bem no meio da grama. Aquele caminho que todo mundo usa, mas que não está no mapa. Exatamente. O Estado diz, ande pelo cimento, mas a vida real flui pela terra. Isso é o direito vivo. São as regras não escritas que a gente cria e respeita nas nossas associações sociais antes mesmo do Estado colocar no papel. É uma analogia excelente e que bate muito com o Leon Duguerry. Para ele, o direito é uma regra da vida social baseada na solidariedade. Ele existe pelo simples fato de vivermos juntos. Mas aí, claro, surge um conflito meio óbvio. Por que algumas pessoas escolhem o caminho da grama, o desvio? Se existe um controle formal, com polícia e juízes dizendo para andar no cimento. E aí que entram as teorias do controle social e do desvio. A sociedade tem mecanismos para manter a gente na linha, mas quando falha, entra o desvio. As anotações citam a Escola de Chicago e a teoria do Robert Merton. A tensão estrutural. A ideia de que a sociedade cobra o sucesso de todo mundo, mas as portas de acesso estão trancadas para a maioria. É bem isso. Imagina que a meta cultural imposta é ficar rico, mas os meios permitidos, tipo educação de ponta, não são acessíveis. Quando a via oficial está bloqueada, as pessoas começam a inovar, o que pode significar cometer um crime para alcançar a meta que a própria sociedade exigiu. E a gente tem também a teoria do etiquetamento do Sutherland, o interacionismo, onde ele diz que o desvio é algo construído e aprendido. E o pior, a sociedade escolhe em quem ela vai colar o rótulo de criminoso. A mesma infração cometida por um executivo de terno e por um jovem de periferia costuma receber etiquetas completamente diferentes pelo sistema de justiça. O que é muito revoltante. Mas o Geertz avisa, na antropologia jurídica, nossa missão não é ser o juiz moral que aponta o dedo para quem pisa na grama. A missão é entender o sentido que as pessoas dão a isso e por que o caminho oficial foi ignorado. E isso nos joga direto para a crise do mundo moderno. Com tanta gente trilhando caminhos na grama e ignorando o cimento, o que acontece com a eficácia da justiça hoje, num mundo tão rápido e fragmentado? As fontes trazem a jurista Ana Lúcia Sabadell, e ela é bem categórica. Uma lei não funciona só porque foi impressa no Diário Oficial. Sem participação cidadã e sem um consenso mínimo, a gente cai na ineficácia tácita. A famosa lei que não pega, né? Isso mesmo, o tecido social precisa estar coeso para a regra ter peso. E a tentativa de resolver essa crise de acesso gerou as ondas do Mauro Capelletti. É como se a justiça estivesse tentando correr atrás do próprio rabo para voltar a ser eficaz. A primeira onda foi básica, arrumar assistência judiciária para os pobres. A segunda onda percebeu que os problemas eram maiores e começou a focar em direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente. E a terceira onda, que é onde a gente está, é a dos meios alternativos. Mediação, arbitragem, conciliação. O judiciário percebeu que não dá conta de absorver todos os conflitos dos movimentos sociais e tenta tirar isso dos tribunais. Não dá conta porque, francamente, o ritmo mudou. E aqui que entra o pensador Zygmunt Bauman com o conceito de pós-modernidade. Uma sociedade cibernética, líquida, muito fluida. As grandes narrativas do passado foram relativizadas. A gente vive num choque violento entre a globalização, que quer padronizar o mercado e a tecnologia, e o multiculturalismo, com os grupos lutando por identidades próprias. O famoso amor à diferença. Mas para quem está acompanhando a gente, pensa comigo num cenário prático.
Como é que o Estado consegue criar leis para uma sociedade onde as identidades mudam tão rápido quanto o feed de uma rede social? Um ponto de equilíbrio cria uma crise de legitimação severa para o Estado. O direito formal burocrático lá do Weber se move na velocidade de uma carroça velha. Enquanto a sociedade pós-moderna acelera na velocidade da luz. Exato. O abismo entre o direito escrito e o direito vivo nas ruas só aumenta. Bom, a gente viajou bastante hoje. Recapitulando, fomos da crença em leis imutáveis da natureza para os moralistas, até as regras líquidas da pós-modernidade. Passamos pelo peso dos fatos sociais do Durkheim, pelas lutas de classes do Marx, caminhamos pela grama com o direito vivo e esbarramos na crise dos tribunais modernos. O direito provou ser muito mais do que códigos, né? É o próprio espelho das nossas relações humanas. Então, o que tudo isso significa para o nosso futuro? O comportamento diário das pessoas. Hoje, os nossos comportamentos são ditados por algoritmos. Nossa, é verdade. Inteligências artificiais decidem o que a gente consome, quem a gente conhece. Sim. Então, será que os códigos de programação silenciosos não estariam se tornando um novo fato social coercitivo do século XXI? Talvez a sociologia do futuro não estude as leis do Estado, mas sim a tecnologia como a forma mais invisível de dominação e controle social. Uma reflexão explosiva para a gente fechar. A gente que agradece o tempo de cada pessoa que escuta e acompanha a nossa imersão. Continuem sendo curiosos, questionem o asfalto e prestem atenção nas trilhas na grama. Até a próxima!